E vocês respondem? Na igreja católica fala glória a vós, Senhor. Eu lembro, por muitos anos que eu frequentei. Pode sentar, gente. Quero contar para vocês uma coisa que aconteceu essa madrugada comigo. Mas antes de falar da madrugada, eu quero falar o de ontem. As pessoas da família conhecem. Sabem quando o Mário fala que quer fazer macarrão em casa? Aí as pessoas querem ir, né? Ele faz um molho à bolonhesa que é maravilhoso. E aí ontem ele acordou com essa vontade de fazer o macarrão. E eu já tinha orado, pedindo a Deus, que eu estava com vontade de comer, mas eu não gosto de ficar pedindo, sabe, gente? Sabe aquele negócio de jogar direto, querer que a pessoa entenda? Eu estava nesse sentido aí. Bom, aí ele acordou falando isso, e aí ele falou, fala para Camila, se ela quer vir almoçar aqui em casa hoje. Aí chamamos a Camila, né? Loja de pronto já aceitou, né, gente? Né? Tonta, né? E aí, mas o que eu queria contar com isso é que nós estávamos sentados à mesa, e o Mário estava lá preparando, e a minha netinha de 3 aninhos... Aí a Camila perguntou, mãe, o que eu levo? Né? Não precisa trazer nada. Né? Eu perguntei para o Mário, ele falou, não precisa trazer nada. Aí ela falou, se quiser trazer uma sobremesa tal, mas eu falei, tem cara. Ela falou, eu vou levar. Aí ele trouxe o chup-chup que as meninas gostam. Mas o Paulo falou assim, isso não é sorvete, né? Chup-chup, geladinho, né? Aí ele trouxe outro. Aí a Eduardo, sentada à mesa, falou assim, diz assim com a mãozinha, o meu papai está desempregado e comprou todas essas coisas para nós. Eu achei isso de uma grandeza, porque uma criança de 3 anos tem noção do que está acontecendo na casa. E aí pela madrugada o Senhor me despertou para orar. E eu fui orar. E aí falei para Deus. Me lembrei quando as passagens na Bíblia que diz, né, que Jesus saía de madrugada e ia orar. E aí eu comecei a pensar, como que era a oração de Jesus? Vocês já pensaram nisso? O que Jesus orava? Aí eu falei, com certeza não era pedição, né? Porque você vai orar, você começa, ai Deus, eu preciso, ai Deus, eu quero, ai Deus. Bando de pedinte a gente vira, né? E aí eu pensei, acho que Jesus não faria isso. E no que eu estava pensando isso, Deus me lembrou aquela passagem que eu fui até procurar depois. Que está lá em João, no capítulo 20, no versículo 29, que fala assim, então Jesus lhe disse, ele falando para Tomé, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aí eu pensei sobre isso. Que felicidade é essa? De crer. O que é isso? E eu falei, Deus, eu não quero pedir. Eu não quero gastar o meu tempo na madrugada pedindo. Eu quero conversar com o Senhor. Eu quero ter essa intimidade de falar e de te ouvir. E aí eu falando isso, e Deus começou a falar comigo, como se... Por que Jesus tinha essa alegria, essa felicidade em crer? Porque Ele sabia qual era o propósito dEle.
Sabe, Ele sabia o propósito da dor. E nós, quando passamos por dores, a gente não está nem querendo saber de propósito nenhum. A gente quer se livrar da dor. Então a gente passa por uma dificuldade, alguma discussão na família, alguma agonia, um desemprego. A gente quer logo a solução. A gente não quer entender propósito algum. A gente não quer gastar tempo falando com Deus. A gente só quer que Ele nos ouça e nos salve, que nos liberte, que nos abençoe. E eu tenho a plena convicção que Jesus sabia de todas as dores que Ele ia passar. Porque lá no Getsemane Ele falou isso: se possível, passa de mim esse cálice. Mas não é o cálice da dor que Ele estava pedindo para se livrar, mas era o afastamento do Pai. Perder essa comunhão, esse relacionamento. E eu me incluo nisso. Na hora da dor, a gente nem lembra de relacionamento. A nossa perda, aquilo que a gente acha que é mais dolorido, é a nossa dor, é a nossa angústia, é a nossa falta. E aí eu voltei num versículo que: felizes aqueles que creem. E eu queria orar isso com vocês hoje. Senhor, nos revela essa felicidade. Nos revela, Senhor. Nos revela isso. Esse poder de crer. Crer nesse Deus que está acima de qualquer dor, que nos faz passar pelos vales da sombra e da morte, mas não passar murmurando e nem passar reclamando, mas passar da maneira que o Senhor quer que a gente passe, cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor e sabendo que o mais importante, o que realmente importa, é que Ele estará conosco todo o tempo. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Como é bom. Como é bom poder estar na Tua presença. Eu quero, Senhor, orar agora. Nós queremos orar ao Senhor, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a pessoa do Senhor em nós seja realmente a coisa mais importante para nós, Deus. Que nada, coisa alguma, situação nenhuma possa ter o poder de nos arrancar deste lugar de intimidade com o Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, porque eu tenho a certeza, Senhor, se nós entendermos isso, Espírito Santo, vai ser muito mais fácil nós vivermos os Teus propósitos. Propósito como pessoa, propósito como família, propósito como igreja. O Teu propósito, Deus.
aquilo que o Senhor sonhou para que nós fôssemos, para que nós vivêssemos. Pai, no nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, sermos como Tomé. Que as pessoas falando, os discípulos comentando do que tinha visto e acontecido, eles conhecedores da palavra, e na hora de viver aquilo, ele quis tocar. Se eu não ver, se eu não tocar, Deus, e quantas vezes nós fazemos isso? Nos deixamos levar pelaquilo que é tão natural, este mundo tão físico. Nós nos prendemos tanto, nos agarramos tanto a situações que esquecemos que nós temos em nós o Teu Espírito. Ah, Senhor. Ah, Senhor. No nome de Jesus. Mas eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos corrigido e feito nos andar na Tua vontade. Então eu sei que o Senhor vai repartir conosco essa alegria de acreditar. Eu sei que nós viemos aqui, neste lugar, nos reunimos hoje aqui, porque nós acreditamos que o Senhor é poderoso e ouve as nossas orações. E nós queremos nos colocar em favor de pessoas. Eu sei que isso, Senhor, só o Senhor pode fazer em nós. Porque nós, como humanos, somos egoístas. Mas essa necessidade, essa vontade de interceder pelo outro, é o Senhor que nos leva. Então eu sou feliz, porque eu estou aqui e tem meus queridos aqui também comigo. Ai, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas que têm se deixado ser moldados pela Tua vontade. Obrigado, Jesus, que tem deixado de lado o coração de pedra e tem buscado no Senhor ter um coração de carne, que pode ser maleável, que pode ser moldado pela Tua vontade. Obrigado, Jesus, por isso. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço. No nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Porque eu sei que o Senhor tem, assim como o Senhor tem feito a Eduarda perceber o ambiente que está vivendo. Eu sei que outras crianças também estão passando pelas mesmas experiências. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu quero orar, Senhor. Eu quero orar pelos lares aqui representados, Deus. Ai, Espírito Santo, a Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor ia fazer que os pais se convertessem aos seus filhos e os filhos se convertessem aos seus pais. E eu oro para que isso, Senhor, para que isso aconteça, para que lares sejam restaurados, para que os pais consigam falar a língua dos filhos e os filhos entender o Teu amor através da vida deles. Pai, eu também oro para que filhos aqui aprendam a falar a língua dos seus pais, a língua de amor, e que esse linguajar os aproxime do Senhor. Deus, eu oro a Ti, Senhor, eu oro para que as nossas crianças estejam guardadas, Senhor, que as suas mentes sejam guardadas e que o seu coração esteja no Senhor,
que elas tenham prazer em Te conhecer, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu sei que temos aqui mulheres e que os seus maridos não as acompanham, não têm esse privilégio de poder falar as mesmas coisas, orar com as mesmas intensidades, de buscar o Senhor com o mesmo coração. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. O que o Senhor fez em mim, o Senhor fez para mim. E o Senhor não tem filhos prediletos. Então eu oro para que essas minhas queridas não desistam, que elas não desanimem, que elas insistam. Senhor, renova as forças delas, Pai. Pai, tem mulheres que estão dizendo que está cansada, que a sensação que ela tem é que está malhando em ferro frio. Foi essa expressão que ela usou, Jesus. Estou malhando em ferro frio. Ah, Jesus, vem com teu poder e aquece. E aquece, Pai. Aquece esse relacionamento, Jesus. Traz de volta sentimentos, Deus. Traz de volta valores que foram perdidos com a convivência. Traz de volta, Espírito Santo. Traz de volta, Deus. Oh, Deus. Também tem queridos que estão andando sozinhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Dá graça para esse meu irmão, Jesus. Há uma palavra de promessa na vida dos meus queridos. Eles têm que amar as suas esposas como o Senhor amou a igreja. E como é difícil amar, Jesus. Como é difícil amar quando a pessoa não corresponde. Ah, Deus, mas nós não temos essa opção. Então, Espírito Santo, eu oro para que a graça do Senhor invade o coração desse meu querido. Invada o coração desse meu querido, Jesus. Traz a ele memórias, Deus. Memórias que estão adormecidas. De como foi o começo desse relacionamento. O encantamento nesse relacionamento. Traz de volta, Espírito Santo. Oh Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu sei, Pai, que com essa palavra de amor, Ele vai alcançar a sua amada. Ah, Espírito Santo, faz isto, Deus. Faz isto, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelos nossos jovens. Oh, Senhor Jesus, que eles tenham o cuidado e o zelo de usar a sua força, o seu vigor nas coisas que te louvam, que te engrandecem, que os edificam, que os aprofundam no Senhor. Deus, livra eles de toda distração. Livra eles, Pai. Eu oro a Ti, Senhor. Tira esse encantamento, Jesus, das coisas que não Te agradam. Abra os olhos desses jovens, Senhor. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, dá a eles estratégia, Senhor. Dá a eles estratégia.
para serem usados e ousados naquilo que o Senhor tem colocado na mão deles, Pai. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por cada um dos meus queridos aqui, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por cada família aqui, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem colocado talentos na mão de pessoas aqui. Deus, ajude elas a valorizar, a reconhecer o que o Senhor tem colocado na mão delas. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Oh, amado Deus. Amado Deus, amado Deus. Amado Deus. Mas sobretudo, querido, sobretudo, a coisa mais preciosa que você tem é conhecer e ser conhecido do Senhor. É isso que realmente faz a diferença. Você pode ser um excelente profissional, mas tudo isso que o Senhor tem colocado nas tuas mãos é para a glória, é para a honra dEle. Não esqueça disso. Não esqueça disso. E não tenha medo. Não tenha medo. É o Senhor que está abrindo a porta para você. É o Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. E aquilo que o Senhor tem dado para você, querida. Oh, Jesus. Não coloca em nenhum canto. Não deixa ali criando ferrugem. A ferramenta é para ser usada. É para ser usada. Então para de arrumar desculpas. Para de arrumar desculpas. O Senhor Ele não se agrada das nossas desculpas. Porque é Ele que nos capacita. Ele te criou, Ele te formou com este propósito. E você, querido? Para de confiar nas tuas forças. Para de contar dinheiro. Aprenda a crer. Aprenda a confiar. Você recebeu uma palavra. O Senhor falou com você que Ele ia te abençoar. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Olhe isso. E a palavra do Senhor diz que ela correria atrás de nós. Mas você tem que fazer a vontade dEle, que é buscar o reino do Senhor, o reino e a sua justiça. E a justiça do Senhor é você olhar para aqueles que estão com inferiores, estão em situação de humilhação, de menor. Essa é a justiça do Senhor que Ele está cobrando de você. Tem esse olhar de compaixão, de misericórdia. Você perdeu esse olhar. Você perdeu esse olhar. Peça para o Senhor, peça perdão, porque você não cuidou com zelo desse olhar de compaixão que o Senhor colocou em você. E aí você vai correr, e as bênçãos vão correr atrás de você. Isso é promessa. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Receba o nosso louvor,
Receba a nossa adoração. Nós viemos aqui para isso, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Obrigado, Jesus.